Olá, seja muito bem-vindo. Nessa aula aqui nós vamos conversar sobre um dos principais meios que você tem para manter uma comunicação alinhada dentro da sua equipe, dentro da sua empresa. Uma comunicação hoje não é o problema principal das empresas. O problema é a falta dela. Não é que tem uma comunicação ruim, é que tem uma falta dela. E um dos meios que você tem para manter a sua comunicação bem feita, para fazer todo mundo entender aquilo que a empresa precisa, enfim, para você dar direcionamento, é conduzir reuniões. E esse aqui é o nosso assunto de hoje. Apesar de parecer um assunto muito óbvio, muito simples, eu vejo hoje muita gente na prática perdendo tempo com isso. Então vou te dar aqui 8 dicas que eu preparei, de acordo com a minha prática. Hoje a maior parte das reuniões que eu faço e que eu participo são de transferência de conhecimento. Isso não quer dizer que não tenha reuniões fundamentais onde você precisa da opinião de todo mundo o tempo todo. Então o que eu vou fazer aqui é te contar o lado comportamental, as atitudes que você deve tomar para garantir que a sua reunião seja proveitosa, seja produtiva. Esses 8 passos que eu separei é de acordo com a minha prática, ok? E que vejo muita gente aí tendo desafios nessa área. E eu preparei também para você, que está no final aqui, eu vou trazer uma dica-chave. Então são 8 passos e eu tenho uma dica-chave ali que eu considero fundamental para qualquer reunião. Vou te contar isso aí no nosso último passo. Então fica muito atento, eu vou deixar aqui para você um resumo dessa aula. Você vai poder baixar e acompanhar para poder rever que passos são esses que eu estou falando para você. Então vamos aqui para o primeiro passo. Fundamental de qualquer reunião é que você notifique as pessoas que você quer que participe. Vão ter pessoas, por exemplo, que talvez você não lidera elas próximas de você. Tem líderes, por exemplo, que lideram pessoas no Brasil todo e às vezes até fora. Então nem sempre você vai ter uma oportunidade de convidar alguém pessoalmente. Fulano, preciso de você naquela reunião. Isso nem sempre acontece. Então, o fundamental é que você identifique quem realmente precisa participar. Note se é necessário mesmo que aquela pessoa invista o tempo dela para participar de uma determinada reunião. Feito isso, envia um e-mail notificando com confirmação, mas é importante que você faça isso. Vão ter pessoas, quando você lidera equipes, principalmente à distância, vão ter pessoas que você corre o risco dela não participar. Então o que você faz nessa situação? Se tem alguém que é importante participar, que você enviou por e-mail e você sentiu que ela pode não ir, eu te convido a pegar o telefone e ligar para essa pessoa. Certifique-se de que ela vai participar. Feito isso, você notificou, você já sabe quem vai participar, você já ressaltou que é importante, que é fundamental estar lá. O que você deve fazer nessa notificação? Pelo menos 3 coisas. Define o objetivo daquela reunião claramente, diretamente ao ponto. Então, objetivo. Convida todo mundo por e-mail, com cópia. E o último passo aqui, especifica o tempo. Você tem que deixar claro quanto tempo aquela reunião vai poder durar. Porque uma coisa que eu vejo dentro de equipes hoje são 2 pontos quando se fala em reunião. Só de falar essa palavra reunião, tem 2 coisas que podem acontecer. A primeira é que já vem na cabeça do seu liderado, lá vem a perca de tempo. Nós vamos ficar lá perdendo tempo. E a outra, ela vem a chatice. Vai lá, nós vamos ficar conversando lá e não vai ser feito nada do que foi combinado. Toda reunião você corre esse risco. Tem alguns líderes, por exemplo, que eu sugiro fortemente que ele não use mais a palavra reunião, mas que ele use ajuste de rota. Pessoal, nós vamos ter um ajuste de rota dia tal a tal hora. Só de você mudar uma simples palavra, você muda no cérebro do seu liderado o que aquilo representa. Reunião, infelizmente, não tem uma conotação muito legal. Então fica uma sugestão aí, ajuste de rota. Se fizer sentido para você, comece a tomar posse disso. Ok, notificou todo mundo? Fundamental, quando você estiver nessa reunião, que você comece decidindo as regras da casa. Tem um termo que eu gosto que é assim, minha casa, minhas regras. Se você vai conduzir aquela reunião, é a sua casa e as suas regras. Então deixe isso claro.
Pessoal, vamos aqui definir regras para garantir que a nossa reunião vai ser produtiva. E aí você estabelece. Tem algumas regras que eu considero principal aí, que eu vou te contar. Nada de celular. Nada de celular. Começou qualquer reunião, já especifica isso. Pessoal, tem algumas regras aqui que eu quero combinar. Nada de celular. Se tocar, vai lá fora, fica à vontade, se for urgente para você. Mas aqui dentro, nada de celular. Conversa paralela. Geralmente, você está lá falando e tem alguém com alguma ideia que compartilha com uma outra pessoa e aí perde o tempo, perde o foco. Terceiro passo aqui, já prepara essas pessoas para aquela síndrome do IJS. Isso eu já sabia. Quebra isso. Vai ter muita gente na sua reunião que vai achar que já sabe tudo que você vai falar. Consequentemente, isso faz com que ela perca o foco dela. Então ela está lá pensando que ela já sabe tudo e que ela não tem que prestar tanta atenção nisso. Toma cuidado com isso e já garante que todo mundo lá vai estar fora dessa síndrome aí do IJS. Então deixa isso muito claro. Pessoal, tem uma síndrome aqui que pode te impedir de dar o seu melhor, que é a síndrome do IJS. Eu faço muito isso. E aí você tem o próximo passo, que é seja direto. Determine como regra que todo mundo seja direto, para não ficar tendo nenhum rodeio lá. E aí deixa muito claro o tempo que você tem. Então, passo fundamental aqui. Segundo passo, regras da casa. Determine quais são as regras. Se você não fizer isso, você tem a grande chance da sua reunião levar muito mais tempo do que deveria, ok? E aqui vamos para o nosso terceiro passo. Determine claramente para eles qual é o objetivo. Pessoal, o objetivo dessa conversa aqui é para decidir se nós vamos adotar uma nova política fiscal, seja lá o que for, mas estabelece isso. E deixa muito claro para eles que se o objetivo é esse, outros assuntos não serão abordados nessa reunião. Próximo passo, especifique o tempo. Esse aqui é o quarto ponto que eu deixei isso claro para você. Nas regras você especifica. Lá na notificação você já fala, nós vamos ter 1 hora para falar sobre isso aqui. 1 hora cravada para falar sobre isso aqui. Quando você já notificou, já está todo mundo sabendo. Só que ali, quando você estiver conversando, você precisa lembrar eles. Pessoal, lembrando que nós temos exatamente esse tempo aqui, e aqui no meu celular, esse tempo já está sendo cronometrado. Todo mundo vai ser notificado quando nós estivermos chegando ao final. Quando você deixa isso muito claro, você automaticamente coloca o foco das pessoas para serem produtivas com você ali. E aí você evita aquele desperdício de tempo de ficar falando sempre a mesma coisa dentro de uma reunião. Próximo passo aqui, como é que você vai conduzir? Vai ter reunião, por exemplo, que você vai apenas transferir conhecimento e vai abrir para as pessoas tirarem dúvidas. Vai ter tipos de reunião, por exemplo, que você vai precisar de um ponto de vista de cada profissional, de cada pessoa que está envolvida lá. Então, já tenha isso antes. Como é que você vai conduzir isso? Você vai passar 5 minutos de palavra para cada um? Ou só vai falar quem levantar a mão e assim por diante? Tem uma coisa aí, nesse momento aqui, de como você conduz, sempre vai ter alguém naquela reunião que participa mais e sempre vai ter alguém que participa menos. É muito importante que você se atente a quem está participando menos. Pode ser porque ele está desinteressado ou pode ser simplesmente porque ele concorda com isso. Então não julga o que ele está pensando, pergunte. Se você, por exemplo, sente que ele não está 100% comprometido, faça uma pergunta para ele. Essa pergunta vale ouro. Se quiser tomar nota disso, fulano, qual é a relevância desse assunto que nós estamos tratando aqui para você? Pode ser que ele te fale total relevância. E eu estou aqui concordando com isso. Pode ser que ele te diz, para mim não é muito relevante. E aí se você descobre isso lá, você pode negociar com ele quais pontos ali que ele ainda não entendeu da importância desse fato. Então, ponto fundamental aqui, para você conduzir, faça com que todo mundo participe, garanta o comprometimento deles. E para fazer isso, nós já vamos aqui para o próximo passo. Uma coisa que não pode faltar nenhuma reunião, nenhuma. Se você não tiver esse passo aqui, que eu vou te trazer agora, você corre o risco de perder a sua reunião inteira. Que passo é esse? Levante os aprendizados. Levante com cada um. Fulano, por que valeu para você ter essa conversa hoje aqui? Fulano, por que valeu para você?
Cada um, quando vai trazer isso, vale para duas coisas. Primeiro, que cada um vai compartilhar algo valioso, para que todo mundo saiba, para que todo mundo cresça junto. E para a própria pessoa que está compartilhando, quando você pergunta por que valeu, você já tem um pressuposto que valeu mesmo. E para aquela pessoa que estava achando que aquilo talvez não foi tão importante, quando você pergunta isso, ela vai buscar algum motivo para mostrar que foi sim importante. Então, no final de cada conversa, reserve ali 10 minutos finais para isso. Por que valeu para você? Por que valeu para você? Quando você consegue fazer isso, Murilo, mas eu tenho muita gente nessa minha reunião, se cada um falar isso, vai levar muito tempo. Se você tiver muita gente, deixe as pessoas à vontade para que elas levantem a mão e digam o porquê valeu. Não precisa ser todo mundo, mas é fundamental que você faça isso. Próximo passo aqui que eu preparei para você na prática é que logo depois que você levantou os aprendizados, por que valeu, defina ações específicas. Então aqui ficou combinado que nós vamos fazer isso, isso e isso. O responsável para fazer isso até o dia tal, é muito importante que você defina a data. Até o dia tal, do mês tal, do ano tal. De preferência a hora também. Ficou combinado que o fulano vai fazer isso. Dia tal até tal hora. Ficou combinado que o fulano vai fazer isso, isso e isso. O fulano vai trazer isso e assim por diante. Determinou especificamente o porquê valeu e determinou que cada um vai fazer as próximas ações, aí vem um passo fundamental. Resume aquilo que você conversou lá e envia para eles por e-mail aquilo que você discutiu. Não precisa ser algo, modelo de ata formal. Não, caso você não queira, apenas envie um e-mail com os principais assuntos e com as ações e datas que cada um combinou. Se você fizer isso aqui, eu te prometo que você garante uma excelente reunião. E quando você faz isso, a primeira vez, a segunda vez, aquele pensamento que o seu liderado podia ter de que ia perder tempo, pode ter certeza que quando você falar, vamos fazer um ajuste de rota, todo mundo vai estar à vontade porque vai saber que vai ter uma boa causa e que vai ter resultado. Então você não precisa, por exemplo, fazer ata formal para cada um assinar, se você não quiser. Se você quiser fazer algo mais rápido, pelo menos envie por e-mail para cada um tudo que foi discutido e as ações que cada um combinou. E agora, como eu te prometi, eu vou aqui para um nono passo que eu considero fundamental para qualquer reunião. Se é você que vai conduzir, ou nem precisa ser você, tem um ponto aí que é mais importante que todos esses outros, do meu ponto de vista, que é como é que você se prepara para uma reunião. Eu gosto de fazer uma coisa que eu chamo de ensaio mental. O que é o ensaio mental? É você viver alguma coisa antes dela acontecer. Conforme você vive cada momento daquele mentalmente, para o seu cérebro, ele não sabe se aconteceu ou se deixou de acontecer, ele está simplesmente vivendo isso. Então você está vendo exatamente o que você quer ver dentro daquela reunião, como você quer que as pessoas olhem para você, as pessoas concordando, e você ouve aquilo que você quer ouvir delas. E você sente como você quer se sentir durante aquela reunião. Só de você fazer isso, você já deixa para o seu cérebro um comando muito claro de como você quer que seja. Isso tem um poder de colocar o teu inconsciente para trabalhar a seu favor durante essa reunião. Então, dica de ouro comportamental é que você faça o ensaio mental. Isso aqui, acima de tudo, diferencia quem é líder coach. Porque entende da mentalidade humana, entende de comportamento humano e usa isso ao seu favor. Determina no teu ensaio mental o que você quer ouvir. No final daquela sua conversa, qual é o melhor cenário? E você vive isso. Quando você volta para esse momento aqui, eu te garanto, você vai para uma reunião muito mais preparado. Faz sentido isso para você? Então, 8 passos aqui que eu vou só resumir. Notifique as pessoas, seja por e-mail, mas garanta que as principais vão participar. Se for necessário, ligue para elas, ok? Próximo passo, regras da casa. Está lá na reunião, primeira coisa, regras do jogo. Como vai funcionar? E aí você conta para eles exatamente isso. Eu te dei 4 regras que eu sugiro que você use em todas. Não use celular, conversa paralela, nada disso. Quem quiser falar, levante a mão e eu passo a palavra, se for o caso. Isso eu já sabia, prepara eles para essa questão do isso eu já sabia.
E seja direto. Convide todo mundo lá a ser direto, a não ficar com nenhum rodeio, porque o tempo é precioso. Próximo passo aqui, terceiro passo. Deixe claro qual é o objetivo daquela conversa. E deixe claro que outros assuntos serão tratados em outras ocasiões. Lá é para falar só disso. Especifique o tempo, é o próximo passo. Deixe muito claro ali quanto tempo você vai ter naquela reunião, quanto tempo cada um vai ter para falar e assim por diante. Próximo passo, determine como é que você vai conduzir. Você vai passar para eles a palavra ou você vai simplesmente transmitir conhecimento, transmitir alguma informação. Deixa muito claro como você vai conduzir. Seja lá como você for conduzir, avise eles. Próximo passo aqui, levante os aprendizados. Lembra daquela pergunta matadora? Por que valeu para você participar hoje dessa reunião? E o próximo passo aqui, defina as ações com prazo. Eu já vi muito líder definir alguma ação, mas não colocar prazo. Fica difícil para você cobrar alguma coisa que você combinou se você não tem um prazo combinado. E por último aqui, resuma a reunião junto com eles. Conversamos sobre isso, as ações são essas para o fulano, essas para o fulano. Show? E aí você pode enviar isso por e-mail para eles, pontual, ou fazer algo mais formal, faz uma ata, pega assinatura, faz aquilo que for fundamental para você, mas lembre-se de você enviar para eles aquilo que foi tratado. Isso dá uma sensação de continuidade. E eu te dei aqui uma dica fundamental para qualquer conversa, na minha opinião, reunião que você vai conduzir ou que você vai participar, faça um ensaio mental. Como você quer se sair, qual que é a sua performance lá dentro. Isso faz sentido para você? Então eu te convido aqui a baixar esse resumo que eu deixei pronto, está em PowerPoint, para você sempre usar quando você for conduzir qualquer conversa. Forte abraço e nos vemos na próxima aula.